Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Pergunte ao Policial. Hoje nós vamos estar respondendo alguns inscritos que mandaram as perguntas com relação ao vídeo das viaturas, né? Então vamos estar respondendo eles aqui. O primeiro é o Sr. Anderson. O Sr. Anderson Charles Jean. Ele quer saber como que é feitas as adaptações, o que é feito, né, nas viaturas policiais para que elas fiquem aptas para o serviço, né? Bom, no nosso caso aqui, quando a viatura ela é comprada nova, quando a viatura é comprada 0 km, ela é mandada para uma terceirizada. E a terceirizada é que acaba fazendo as adaptações necessárias, né? De camburão e giroflex, basicamente, né? Além da pilotagem, lógico. Então essa terceirizada é que acaba fazendo essas alterações. Somente aqui que é feito isso? Não, externamente, né, em outros países também é feito assim. As particularidades que tem. Nós não fazemos alterações mecânicas, né? Infelizmente nós não temos alterações mecânicas nos veículos, né? Por isso que é necessário, sempre que possível, veículos com uma maior potência, veículos com uma maior capacidade de frenagem, veículos com uma maior capacidade de tração. Porque nós precisamos, né, para o serviço policial, poder ter uma superioridade mecânica perante a criminalidade. Logicamente, entramos no que? Esbarramos muito nas questões de orçamento, nas questões de número de viaturas que vamos ter, com o valor tal podemos comprar tantas viaturas, mas se você comprar daquele modelo você consegue ter tantas. Então existe uma série de fatores que infelizmente acaba acarretando com que alguns locais acabem comprando aí veículos inaptos, né? Digamos assim, veículos inaptos para atividade policial. Então, basicamente, o que é feito? Basicamente é acrescentado as questões de camburão, plotagem, sistema de rádio e sistema de iluminação, né? Mecanicamente, ainda não é feito isso. Por que eu falo ainda? Porque mais para frente aí vamos ter muitas surpresas positivas, né? Os próximos anos aí prometem. Nós estamos em uma nova fase do nosso Brasil. Para muitos podem parecer que não, mas o que acontece? Nós somos bombardeados, né, a todo momento com informações ruins, informações ruins, informações ruins. E muitas coisas boas, infelizmente, acabam sendo deixadas de lado. Não é esse o nosso foco. O nosso foco é estar prestigiando quem faz o certo. E mais para frente a gente vai ter muitas novidades positivas aí. Pode estar contando com isso daí. A outra pergunta que ele faz ali é por que alguns veículos têm itens de conforto, né? Como bancos de couro, como câmbio automático, né? Em alguns veículos policiais. Bom, o que acontece? Os bancos de couro. Os bancos de couro, eles não são uma exigência policial. Obviamente que não, né? Você não precisa de luxo para você estar trabalhando. Mas o que acontece? Quando nós pegamos algumas versões, por exemplo, nós temos um veículo 1.6 e um veículo 2.0. Se nós queremos um veículo 2.0, infelizmente, o 2.0 muitas vezes não é fornecido em uma configuração básica. Então daí nós temos que estar pegando o que tem de disponível no mercado. Aquela coisa, seria interessante para nós, quanto mais básico possível e quanto melhor mecanicamente possível, para nós é o que seria interessante. Mas o que acontece? Como nós ainda não temos uma padronização nacional de viaturas, as montadoras acabam não se interessando por deixar um modelo básico, né, com uma configuração mecânica superior. Isso daí ia encalhar nas lojas. Porque uma configuração mecânica superior, ela demanda custos. E muitas vezes os custos de uma configuração mecânica superior é muito mais fácil você diluir também em um interior mais recheado de equipamentos. Então muitos desses equipamentos a gente acaba não utilizando para nada, né? Controle de faixa, para nós, para a utilização policial, isso daí a gente acaba não utilizando para nada, acaba sendo desperdícios assim. Mas em virtude da nossa necessidade que nós temos de uma configuração mecânica melhor, nós temos que trabalhar somente com o que o mercado atende. E o que o mercado tem disponível, muitas vezes são versões assim. Estamos trabalhando, estamos conversando com as montadoras para que, caso a gente consiga ter sucesso nessa padronização, que seja disponibilizado para nós verdadeiros veículos aptos para o serviço policial, né? E não veículos muitas vezes recheados de equipamentos, aí muitas vezes com configurações até mesmo de rodas inaptas para nós, porque eles atendem sim ao seu público.
Existem veículos que infelizmente saíram de linha porque tinha uma configuração mecânica boa, mas não tinha uma fluidez de vendas. Então o que acontece? Você acaba tendo que tirar esse veículo de linha, porque para a montadora não é interessante. Para a montadora o que interessa são vendas. Então só vai ser interessante para a montadora atender o público policial quando tiver um volume de vendas que justifique isso. Caso contrário, não tem o porquê, né? Nós vivemos num mundo aí que as pessoas têm que pagar conta, têm que pagar funcionário, têm que pagar, né? Então você vai pagar, você vai fazer as alterações para quem? Para o seu público que mais está comprando, né? Vai ser muito difícil você estar atendendo um público que tem um número baixo de vendas, né? Então, com uma padronização a gente consegue isso. Já quanto ao câmbio automático, por exemplo, câmbio automático eu vou fazer um vídeo específico só falando do câmbio automático. Mas eu adianto para você o quê? Há muitos anos atrás, o câmbio automático era considerado um artigo de luxo. Era, né, somente veículos top de linha e dependendo ainda da montadora que fabricava o câmbio automático. Mas o porquê que isso acontecia? Acontecia justamente pela ineficiência de alguns câmbios, né? Alguns câmbios realmente davam muitos problemas e quando esses câmbios tinham problemas não havia quem não fizesse esses reparos. Só que isso para a nossa realidade nacional. Fora, o câmbio automático aí é popular, é extremamente popular. Você quer ver uma raridade, é achar um câmbio manual, né? Então, para nós, acabou sendo muito popular o câmbio manual. Só que o câmbio manual para atividade policial, ele é muito bom, ele é muito gostoso de dirigir. Todo mundo que gosta de carro gosta de um câmbio manual. Porém, o câmbio automático, ele fornece muitas melhorias na parte de durabilidade do conjunto. Toda vez que você vai arrancar, você não está tendo aquele soco de embreagem, por exemplo, né? Dependendo do estado da embreagem, dependendo da habilidade do motorista, você pode ter um veículo que acaba sendo submetido a muitos desgastes. Então, conforme você trabalha com o câmbio automático, você acaba vendo que esses desgastes, quebra de coxim, quebra de diferencial, quebra da própria transmissão mesmo, quebras de todo o conjunto mecânico, você acaba diminuindo muito, em especial de coxins, justamente pela utilização do câmbio automático. O câmbio automático, quando ele trabalha com o sistema CVT ou quando ele trabalha com o sistema de pressão hidráulica, né, aquele sistema que é por conversor de torque, ele realmente você poupa muito os custos que você pode vir a ter com um veículo desse. Nós tínhamos, há anos atrás, uma diferença muito grande do reparo de um câmbio manual para um câmbio automático. Hoje essa diferença já não é tão grande. Hoje você já consegue aí ter valores bem mais próximos um do outro na hora de você fazer algum tipo de intervenção no câmbio, né? Você abrir uma caixa de câmbio mecânica moderna, você já vai ali dançar com o kit de embreagem, talvez já tenha que trocar o anel sincronizador, talvez você vai ter que ver o que está com problema, se é algum garfo interno, se é alguma engrenagem que teve algum problema, se é algum dente que quebrou e esmigalhou o restante. Então você tem uma série de problemas que você pode vir a ter no câmbio manual. É comum? Não, não é comum. Porém o câmbio automático também não é mais tão comum você ter os problemas, né? Você acabou atenuando bastante isso. Bom, então, no câmbio automático, ele tem muito mais uma questão de resistência cultural, né? O problema dele não vem a ser o conjunto, o problema dele vem a ser a cultura mesmo, né? Nós temos muito mais um problema de resistência cultural do que efetivamente um problema com o câmbio, né? O policial muitas vezes não tem contato com o câmbio automático, né? O que acontece? A grande maioria dos policiais tem carros convencionais, né? 5 marchas, tração dianteira, né? Manualzinho ali. Essa é a realidade média do policial, né? Ah, não, mas o fulano lá... Não, beleza, beleza. É por isso que a realidade média, né? Tem os mais, tem os menos. Então, a realidade média do policial é essa, né? 5 marchas, tração dianteira, câmbio manual e tanque na reserva. Então, o que acontece? Quando você vai mostrar um veículo desse automático, meu Deus, isso aí não presta, né? Por quê? Porque já vem aquela tendência mais antiga, né? Aquela cultura que foi incutida na cabeça das pessoas, né? E hoje nós temos uma certa resistência para que seja utilizado o câmbio automático. Existem câmbios automáticos extremamente eficientes, automáticos, não automatizados, tá? Já adianto já que tem um pandemônio que eu sofri
foi mexendo com o câmbio automatizado. E olha, era crítico, era crítico. Fazia o serviço, desmontava, deixava tudo certinho, programava, scanner, software, dava pau. Ah, mas esse é outro assunto. Então, hoje nós temos uma resistência muito grande, mas é na parte cultural, né, para que você possa estar adquirindo os veículos automáticos. Só que o que acontece? Nosso mercado hoje já está sofrendo uma reversão, né? Você tem aí a grande maioria dos veículos que são comercializados aí 0 km já estão sendo com câmbio automático, né? Então, o câmbio manual não digo que ele vai desaparecer, não vai desaparecer, mas ele vai ter muito trabalho aí perante os automáticos, né? Os automáticos, eles te oferecem um conforto muito grande, uma praticidade muito grande, e quem já teve, que está ali acelerando, né, dirigindo e operando o rádio ao mesmo tempo, sabe muito bem das vantagens do câmbio automático, né? Em especial quando o parceiro ao lado ali está tendo algum tipo de complicação, né? Quem já passou por essa situação aí sabe muito bem do que eu estou falando, sabe muito bem as vantagens que o câmbio automático pode estar oferecendo. Mas eu vou estar fazendo um vídeo específico aí brevemente só sobre o câmbio automático, falando sobre ele, desmistificando, né, muitas coisas aí, explicando um pouco mais aí sobre o câmbio automático para que todos tenham uma compreensão melhor dessa tendência de mercado que a gente tem. E as montadoras, é como eu falei, né, elas vão estar oferecendo aquilo que o mercado pede, né? Para o próximo vídeo aí, não para o próximo, né, para os próximos vídeos aí vamos estar falando um pouco mais aí sobre os sistemas de transmissão também. Toda essa parte mecânica, para que você tenha uma compreensão bacana, a gente vai estar aí esmiuçando ela nos próximos vídeos. A próxima pergunta que ele faz é sobre o meu carro particular, né? Bom, meu carro particular é meus carros particulares, eu não tenho só um, tenho mais de um. Mas você vai ver, é só cacareco velho, se juntar tudo não dá 10 conto ali. Tempra velha, Escort, é só tranqueira. Eu tenho a síndrome da ferrugem, né? Tenho a doença da ferrugem. Então eu tô sempre ali, ó, caixa de ferramenta, futucando alguma coisa lá, mexendo, monta, desmonta. Às vezes desapareço, mulher pergunta, onde que está? Tá lá na garagem, lá mexendo com tudo, lá, putz, já não tem. Eu gosto bastante de mexer com o veículo, então a gente está sempre com um cacareco velho, não adianta. Putz, só de Opala eu tive 7. Tempra eu tô no 6º. Então, putz, é o dom da ferrugem mesmo, né? Não adianta. Escort é o 2º. Então, só que agora aí, né, mais limitadinho, né, não estou sofrendo tanto, né, desse vício, né, então só estou com um de cada ali, mas também, tudo cacareco velho, se juntar não dá 10 conto. Mas fazer o que, né, assim que a banda toca, então vamos pra frente, né. Minha mulher tem o carro dela lá, bacaninha, tranquilo, show de bola, com pouco dinheiro dela, não me meto, entendeu, porque é tudo, né, bem separadinho, bem bacana, então show de bola. Eu não me meto, porque se eu for me meter lá também, né, já vou chegar lá, já vou desmontar meio mundo de coisa e daí já não vai ficar legal pra ela, né, já não vai gostar. Então, tudo bem separadinho e eu fico andando com meus cacareco velho. Então aqui nós temos outra pergunta também. O senhor Indoutos 1977, ele pergunta como que são as Trailblazer, né? Bom, a minha percepção das Trailblazer, ela tem sido muito positiva, né? Nós tínhamos muitos problemas com as Dakar, digo não problemas mecânicos. Problemas mecânicos, as Pajero Dakar, elas realmente eram um verdadeiro tanque de guerra. Elas eram muito boas mesmo. Mas nós tínhamos vários problemas de capotamento com elas, né? E muito foi pelo sistema de direção delas. Mais pra frente a gente vai estar mostrando ali também quais são essas diferencinhas do sistema de direção e o porquê que para nossa atividade acabou gerando esses capotamentos. Mas como veículo, as Dakar eram uma viatura excelente, era um veículo muito bom. A resistência mecânica delas era muito boa. Infelizmente ela tinha uma arrancada muito apática, né? Mas não dá para esperar muito também no motor diesel com 4 marchas, né? É o que acontece, né? Não adianta. Mas hoje ali a Mitsubishi ela tem um portfólio de viaturas excelente, né? Tem os modelos ASX, né? Tem até uma versão específica da própria Mitsubishi mesmo, né? A versão COP deles lá, muito boa. Eles têm as L200 também, né? É uma versão especial, muito boa. Então, está investido bastante. Só esse detalhezinho da direção dela mesmo aí que realmente precisa de uma atenção especial
ainda, né? Eu fui recentemente ele dar uma olhadinha nas Mitsubishi novas, ainda tem esse detalhe no sistema de direção, né? Que é uma pena, né? Mas futuramente aí a gente conversa um pouco mais sobre isso. Quem sabe até o pessoal deu uma atençãozinha, né, um pouco maior para a gente para resolver esses detalhes, né? Vamos ver. O não a gente já tem, né? Vamos correr atrás do sim agora. Então, quanto às Trailblazer, são veículos muito bons, sim, sabe? O problema que elas têm, na realidade, é a característica, né? É o desgaste de pastilhas de freio. Ela tem um desgaste muito acentuado de pastilhas de freio, mas é por causa da nossa utilização. Então, o que acontece? A nossa utilização, como nós vamos estar em suas viaturas que trabalham em grupos especiais, né? Elas vão estar sempre com 4 policiais, 4 ou 5 policiais, mais os equipamentos, então isso daí já dá mais de meia tonelada de carga. E deslocando em prioridade, mas você não tenha dúvida, né? Vai comer muita pastilha sim, né? Então nós temos um desgaste bem acentuado de pastilhas. Só que o que acontece? Na ponta do lápis, as trocas de pastilhas mais frequentes são muito mais baratas do que você fazer uma troca de coxinha, uma troca de diferencial, né? Uma troca de transmissão, né? Uma troca de todos esses conjuntos mecânicos que estariam quebrando se nós tivéssemos, por exemplo, um câmbio manual, né? Porque o que acontece? Nós temos um superaquecimento de freios muito grande. E com esse superaquecimento de freios, quando você tem um câmbio manual, a tua tendência o que é? Jogar tudo para a caixa. Você superaqueceu, cara, você vai segurar o carro na caixa. E daí o que acontece? Quebras, né? Você tem um desgaste acentuadíssimo de pastilhas, não somente de pastilhas, mas também do conjunto de embreagem e dos demais componentes de transmissão. Então você acaba tendo um custo mais elevado. Parece que não, né? Parece que não. Para quem olha de fora, parece que não. Mas quando você vai ver isso na ponta do lápis, com os setores de manutenção, essa diferença é muito grande. Se você vai fazer o uso convencional dela, da casa do trabalho para casa, maravilha, sem problema algum. Excelente. Aí você pode utilizar o manual, automático, com a configuração de motor e câmbio que você quiser. Mas quando você trata de veículos de urgência, com certeza absoluta você vai ter um ponto de desgaste muito grande. Esse desgaste com certeza vai ser muito acentuado. E no estado geral dela, né, a parte de desempenho dela, ela tem um desempenho muito bom, porque quando nós estamos falando de um veículo de quase 3 toneladas carregado, né, quando ela está ali no seu limite de peso, né, totalmente carregado, e ainda assim ela consegue ter um desempenho muito bom, um desempenho muito satisfatório. Então é um veículo que tem nos atendido bem. E o que nos interessa é a resistência mecânica também, né? Então é um veículo que tem um conjunto de suspensão muito boa, haja vista, só o fato da gente não ter mais nenhum tipo de capotamento, só isso daí já está mais do que pago, né, os preços dela, né? Um capotamento que você tenha de um veículo desse daí, olhe o quanto de desperdício material e humano que você tem. Então, só o fato de você poupar com isso, nossa, você tem um veículo muito mais adequado, né? Agora, a parte de dirigibilidade dela, excelente também, eu acho muito bom de estar dirigindo ela. E lógico, né, como você pode convidar todo mundo, né, para um restaurante, pessoal, hoje a churrascaria é por minha conta, tudo pago, cervejinha, chopp, tudo por minha conta. O que vai acontecer? Vai ter cara que vai estar saindo de lá falando, pois é, né, mas a carne estava meio salgada, né, o chopp estava meio quente, né, tudo grátis, e ainda assim vai ter gente falando. Então, ou seja, não tem como você agradar todo mundo. E sabe o que aconteceu com quem quis agradar todo mundo, né? Dançou. Bom, então temos aqui também um comentário do Sr. Jean Lucas. Sr. Jean Lucas, um forte abraço para o senhor aí. E fala de grupo tático trabalhando com Palio Candy, né? É bem complicado, né? Aí o que acontece? Acaba queimando a cara do carro por estar fazendo uma aplicação errada dele, né? Trabalhar em 4, uma Palio Candy, olha, não confunda você levar 4 pessoas de um lugar a outro numa Palio Candy. É excelente. Pô, já fiz viagem de Palio Candy, pô, bacana, show de bola, né? Pô, um veículo altinho ali, pô, bacana, show de bola. Só que para você trabalhar em 4, equipado, ali atrás, aí é outra história. Aí você já não está num passeio de fim de semana, né? Aí você já está num serviço de 12 horas ou mais, devidamente equipado, né? Participando do grupo tático ali, socado ali atrás, e querendo ou não, o habitáculo dele é de um Palio, é um veículo compacto, não adianta.
Ele pode ter o tamanho de bunda que ele quiser. Ele continua sendo um veículo compacto. O fato dele ter se tornado uma versão station não quer dizer que o habitáculo dele foi modificado. A mesma coisa muitas pessoas falam, né? Ah, mas o carro é sedã. Beleza, e daí que é sedã? Se for derivado de um hatch, também não adianta muita coisa. De um hatch pequeno, né? De um hatch compacto, também não adianta muita coisa. O que precisa é que ou ele tenha um entre-eixos longo o suficiente para que possa estar te abrigando ali de uma maneira que você possa embarcar e desembarcar, né, a contento, equipado, né, com todas a sua configuração de colete, de cinto, muitas vezes de arma longa, e que você faça isso de uma maneira que você não fique travando o tempo todo. Quem dirá ali dentro, chunchado ali num lugar ali que nem abre o vidro. Pô, complicado. Mas acontece, infelizmente acontece. Por isso que nós, dentro do possível, aqui vamos estar dando uma mão, vamos estar fazendo esse guia digital para que situações como essa aí parem de estar acontecendo. Para o Weekend é um carro ruim? Lógico que não. É um carro muito bacana, em especial as versões Adventure. Rodaram aí por milhares e milhares de quilômetros por todo o Brasil, atendem as famílias de milhares e milhares aí. Então é um carro que tem correspondido à altura daqueles que fazem o seu uso particular. Na atividade policial, existem várias unidades de radiopatrulhamento que também trabalham com ela, dispõe de um camburão, dispõe de, não vou dizer de espaço para dois, porque olha, trabalha ali também, né? Nós estamos falando de um habitáculo e é compacta, internamente ela continua sendo palio. Mas tem um motor aí nas versões Adventure 1.8, é um motor que trabalha com corrente de comando, então você já não tem aqueles problemas de manutenção de correia dentada, tensionadores e blá blá blá. Então atende, né, de uma maneira bem básica, digamos assim, os requisitos, mas é o que tínhamos de disponível no mercado. Daqui para frente a história com certeza vai melhorar e consequentemente vai estar baixando o seu custo. Parece que não, mas com certeza, quando você tem um veículo adequado, você baixe muito o seu custo. Então vamos mandar um abraço aqui para os demais também, né? O senhor Antoniel Diniz, um forte abraço. O senhor Antoniel, o Bolso Pepe, um forte abraço também. O senhor Leônidas Pérez, um forte abraço para o senhor também, senhor Leônidas. Então estamos aqui com o senhor Heleno Serafim. Senhor Heleno Serafim, sempre uma presença aqui. Um grande abraço para o senhor também, senhor Heleno. E aqui tem um comentário que me chamou a atenção aqui também, que é o do senhor Felipe Chervet. Desculpe se eu pronunciei errado algum dos nomes aí, tá? Desculpa. Mas ele me fala aqui que licitações é complicado, né? Que tem essas situações aí, e ele me fala aqui uma situação sobre reagentes químicos, né? Então, para você ver, todos nós, em todas as áreas, nós temos problemas, né? Todas as áreas nós temos vários tipos de problemas, né? Seja na privada, seja na pública, todas as partes da administração nós temos certos problemas. É que ele me fala da ineficácia de um reagente aqui que tem 50% de margem de erro, né? Mas por quê? Porque ele foi licitado, né? É o mais barato, né? Então, essas situações aí são bem complicadas em todas as esferas, né? E é por isso que aqui a gente está procurando o quê? A gente está procurando fazer um contraponto para que a gente possa estar melhorando não somente as nossas situações aqui internas, porque quando nós melhoramos essas situações, nós melhoramos também as situações para o contribuinte, né? Isso daqui é um verdadeiro desperdício. Se você tem 50% de margem de erro, eu duvido que tenha sido 50% mais barato, por exemplo. Com certeza não foi. Então, quando você tem vitórias, né, em licitações, as diferenças são bem pequenas, as margens são pequenas, né? Então, isso daqui é um exemplo claro, né, de que em todas as esferas nós acabamos tendo problema. Mas o que acontece? Cabe a nós vermos como que a gente pode estar melhorando isso, né? E me chama bastante atenção essa situação que ele falou, porque é uma questão de saúde, né? Então, é bem complicado mesmo, né? Então temos mais um comentário ali do senhor Felipe Heckler. Ele acaba falando sobre o fato de eu ter trazido, né, alguns itens históricos ali, né, de ter mostrado ali um pouco da história ali das viaturas internacionais para que a gente pudesse entender. Então, o porquê que eu utilizei aquelas viaturas internacionais como exemplo, né? O meu objetivo não é estar falando mal de ninguém. Não é estar falando mal do estado A, do estado B, nem da montadora A, nem da montadora B. Eu acho que já tem gente demais para falar mal.
O meu objetivo é ver onde que a gente pode fazer, onde que a gente pode melhorar. A gente vai dar alguns exemplos pontuais ali do que teve de errado, do que sim, o que não. Isso com certeza. Até para ficar mais evidenciado, para ficar mais ilustrado. Mas a ideia não é malhar ninguém. A ideia não é ficar falando mal de absolutamente nenhuma montadora ou de nenhuma administração que comprou isso ou aquilo. Mas com certeza alguns itens pontuais a gente vai estar falando. Então, para ficar alguma coisa mais imparcial e para que dê o correto entendimento, né, do porquê, dos porquês, acabei falando das viaturas que nós temos ali, né, uma maior visualização, né, nas notícias internacionais, né, até mesmo em filmes, né, que a gente vê essas situações, séries, né, elas estão sempre presentes ali, né? Então, acabei utilizando elas como exemplo para que a gente pudesse estar entendendo um pouco melhor, né? Qual o tipo de viatura que se compra. Não precisa ser necessariamente a mais Thunder do mundo e também nem a mais desmaiada do mundo. É a viatura adequada. Então, um grande abraço, e Sr. Felipe Heckler, e vamos ver aí o que a gente vai conseguir para os próximos dias. Então, pessoal, gostaria de agradecer a vocês que mandaram as suas perguntas, vocês que mandaram aí as suas sugestões, os seus comentários. Isso é muito importante, né, para que a gente tenha essa conversa aí, né, tenha esse bate-papo aí, tomando um cafezinho ou outro aí. É bacana, é legal. E sempre que possível eu vou estar elucidando as dúvidas que vocês têm. Eu sei que é difícil, às vezes, a gente poder ter uma aproximação, né, para a gente poder conversar. Às vezes a gente só quer fazer uma pergunta, né, pro cara que está ali, né, mas ele está lá. Então, sempre que possível, mande suas perguntas, mande as suas sugestões, faça o seu comentário. Bom ou mal, tanto faz. A vida não é só feita de alegrias, né? Manda aí, nem tudo possível a gente responde. E para o próximo vídeo vamos falar mais um pouco sobre os seres humaninhos que adoram empatar o seu direito de defesa e sobre alguns outros que querem que você tenha mais de fogo, mas parece que querem que você vá pra cana junto, né? É inacreditável. Mas vamos lá, pessoal. Um grande abraço a todos aí, até o próximo vídeo.